Nesta noite, dois grandes brasileiros disputam o seu voto: Ayrton Senna e Lula. Um piloto que ultrapassou os próprios limites. Um herói aclamado pelo povo. Um símbolo de vitória. O importante é vencer e estar na frente. É a hora de parar! Um trabalhador que conquistou o poder. Um político aclamado pelo povo. Um símbolo de garra. O rei das pistas ou o presidente operário? Quem será o vencedor desta noite? Prepare-se, o seu voto decide. Começa agora o maior brasileiro de todos os tempos. Gente, bom, agora são 11 horas e 32 minutos, diretamente do Estúdio 1 do Complexo Anhanguera do SBT. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Desde já quero agradecer a presença da nossa plateia. Muito obrigado. Você também que nos acompanha de casa. Como já vimos hoje nessa segunda eliminatória, Ayrton Senna e Lula vão se enfrentar pelo seu voto e pelo direito de continuar nessa disputa. Você pode participar acessando o site sbt.com.br/maior brasileiro. Se preferir, pode usar o celular. Para votar no Ayrton Senna, mande um SMS com a letra A para o número 49701. Se você preferir votar no Lula, envie um SMS com a letra L para o número 49701. Vote quantas vezes você quiser. Ao final desse programa, nós vamos revelar qual deles foi escolhido pelo povo brasileiro. Enquanto isso, eu convido você a conhecer melhor Ayrton Senna e Lula. Portanto, para nos ajudar nessa tarefa, cada um deles será representado aqui por um embaixador. Uma pessoa que conhece a vida e a obra de cada um deles. Por isso, sempre seguindo a ordem alfabética, nós vamos começar chamando o embaixador de Ayrton Senna. Ele ficou conhecido por ser o preparador físico e mental do piloto. Hoje, com mais de 40 anos na área de treinamento personalizado, é reconhecido como um dos grandes profissionais da área. Vamos receber com muito carinho Nuno Cobra. Muito obrigado. Muito prazer em tê-lo aqui conosco em grande forma. Era seu fã nos programas da Rádio Eldorado que ensinavam a como nos comportar, né, em relação ao físico. Vê que eu não segui muito, você continua perfeito, mas eu vou melhorar. Nuno, eu queria saber o seguinte: como foi o seu encontro com Ayrton Senna e como era ter a responsabilidade de treiná-lo? Eu teria que ficar pelo menos uns 10 minutos falando só sobre isso e sei que eu não tenho tempo nenhum. O Odir Cunha, um jornalista famoso, muito bacana, que era o editor-chefe da revista Tênis Esporte. E ele estava presente na coletiva na qual o Ayrton tinha tomado conhecimento do meu trabalho com a Cláudia Monteiro, Patrícia Medrado, que tinha uma hipertrofia prematura do miocárdio. E a gente conseguiu em 5 anos, às 5 horas da tarde, ir no Centro Olímpico, quando não tinha pulsímetro, para fazer com que a Cláudia corresse em equilíbrio de oxigênio. E conseguimos reverter pela primeira vez na história uma hipertrofia prematura do miocárdio. E o Ayrton leu nessa revista, que foi divulgada. E gostou, evidentemente, sim. E falou assim: puxa vida, eu tenho um problema no coração. Ele achava que tinha um problema no coração.
Porque ele corria 25 minutos na Fórmula 3 e desmaiava. Mas não tinha problema nenhum. Ele tinha o coração de passarinho, que é o coração do homem moderno, atrofiado apenas. E aí ele viu e falou, puxa, ele é especialista no coração e ele é brasileiro. Aí quando chegou na coletiva, ele falou, puxa, alguém conhece a história de Nuno Cobra? O Odier estava lá, numa coincidência, e me levou lá no Centro de Pesquisa da Universidade de São Paulo. Aí chegou aquele rapazinho lá, magro, franzino. Falei, meu Deus, Fórmula 3, não sabia nem o que era isso. Bom, pensei que era coisa de vela. E o restante da história a gente conhece, né? E o que a gente não conhece, você vai nos contar aqui. Principalmente em relação ao coração. Ao coração que de pequenininho ficou grande, né? E comoveu os brasileiros. Você pode, Nuno, por favor, ficar ali no seu púlpito, né? O seu lugar, de onde você vai conversar conosco mais vezes essa noite. Bem que ele me disse que ele gosta de uma conversa. Mas agora é a vez de chamar ao palco o representante de Lula. Ele é jornalista, político, escritor. Entre as suas obras mais importantes estão diversas biografias de grandes figuras da nossa história. Recentemente, o próprio ex-presidente Lula pediu que ele escrevesse o livro sobre o seu governo. Por isso, ele foi convidado para ser o embaixador de Lula essa noite. Vamos receber também com muito carinho Fernando Moraes. Fernando foi um dos grandes jornalistas da minha geração. Eu quero fazer aqui uma confissão em público. Meu primeiro voto foi para você. Não está arrependido? Não estou arrependido. Foi candidato a deputado, acho que em 1978, não é? Eu, como jovem jornalista, votei em você. Mas, enfim, Fernando, por que você aceitou o convite para ser o biógrafo do governo Lula? Bom, eu acho que é um privilégio poder ter testemunhado um pedaço tão importante da vida do Lula. Eu conheço o Lula há 30 anos, não sou do PT, não tenho ligações partidárias com ele, mas eu conheci o Lula quando ele era presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Éramos dois jovens, ambos de barba preta ainda, e pude acompanhar os primeiros passos dele, a invasão do sindicato pela polícia, a intervenção no sindicato ainda no período da ditadura militar. Pude acompanhar como jornalista, às vezes como político, a criação do PT, as derrotas dele, que foram da maior importância para a formação dele. Ele ter enfrentado 3 derrotas duras, consecutivas, que eu acho que ajudaram a forjar o caráter do Lula. E depois todo o êxito dele como presidente da República, 2 mandatos seguidos. Muito obrigado, Fernando. É uma honra tê-lo aqui. Gostaria que você também se encaminhasse ali para o púlpito. Mas que disputa é essa, hein? Que disputa é essa? Lula e Ayrton Senna e Lula. Nós já temos aqui no palco os embaixadores, Nuno Cobra, Fernando Moraes. Obrigado por vocês comparecerem. Boa sorte a todos. Hoje, Ayrton Senna e Lula se enfrentam pelo seu voto. Mas somente um deles vai continuar na disputa pelo título de maior brasileiro de todos os tempos. Essa eleição está agitando a internet também, claro. Vamos ver o que é que os internautas estão falando sobre essa disputa. Ayrton Senna primeiro, no mural do site do SBT. Ayrton Senna, sem dúvida, um homem de caráter e ética moral. Homem inspirado na vida, que nos deixou grandes ensinamentos. Ele, sim, é o maior de todos, escreveu Heloísa Salles. Ayrton Senna sempre foi o maior e o melhor do mundo, e assim deve continuar. Determinação, força, amor pelo ser humano e vitória. Sempre no primeiro lugar. Valeu, Senna, escreveu Gláucia Rosalvo. Ayrton Senna
Nunca se envolveu em nenhum escândalo. Levou o nome do Brasil a todos os recantos da terra. Ele é o melhor brasileiro, Antônia Nobre. Muito bom. O ex-presidente Lula, evidentemente, também tem seus apoiadores e críticos no nosso mural. Vamos ver. Lula, além de reerguer o Brasil perante o mundo, venceu preconceitos e nunca desistiu, mostrando até mesmo para os brasileiros o que é o Brasil, escreveu Pietro Giovanetti Poroni. O meu voto é de Lula, pois além de ter sido um ótimo presidente da República, deixou uma grande mensagem ao eliminar vários estereótipos, principalmente o de mostrar que qualquer um do povo brasileiro pode chegar a ser um governante. Robson Manfred. Sou de direita, mas penso que o senhor Lula é o maior brasileiro de todos os tempos. Precisamos ser honestos sempre, mesmo que perante os nossos inimigos. Escreveu João Emiliano Martins Neto. Bom, não são só os internautas que estão participando. As emissoras da nossa rede também fazem parte desse grande projeto. Esta semana, gostaria aqui de agradecer a colaboração da Rede Massa, que é lá do Paraná, a TV Alamanda de Porto Velho, Rondônia, TV Alamanda de Porto Velho, Rondônia, TV Serra Dourada de Goiânia, Goiás e o SBT Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Para escolherem quem votar, nada melhor do que se informar a respeito da história dessas duas personalidades. Por isso, agora, nós vamos conhecer a trajetória de vida de Ayrton Senna, este grande piloto que se tornou um ídolo de todo o Brasil. Em 1960, o Brasil ganhou 2 campeões mundiais. Um já estava na ativa, era o boxeador Éder Joffre, grande orgulho do nosso esporte. E o outro acabava de nascer. Ayrton Senna da Silva, um piloto que superou todos os limites e se tornou um herói do Brasil. Em 1964, foi dada a largada. O pequeno Ayrton ganhou um kart feito a partir de um cortador de grama pelo seu pai. Ele ainda era uma criança, mas já reclamava que o kart era muito lento. E quando ganhou um de verdade, foi treinar no kartódromo de Interlagos. Ayrton tinha só 8 anos, mas já começava a entender tudo de carros. Em 1974, o adolescente Ayrton conquistava o Paulista de Kart Júnior. Este foi apenas o primeiro de vários títulos. Em 6 anos, ele se tornou campeão de quase todas as categorias nacionais e chegou ao vice-campeonato mundial de kart. Já com 21 anos, em 1981, Senna viveu 3 temporadas vitoriosas por toda a Europa. Até 1984, só os especialistas e os mais fanáticos tinham ouvido falar de Ayrton Senna. Mas a partir do GP de Mônaco, o estreante começou a se tornar uma lenda. No ano seguinte, além dos rivais na pista, Senna teve que lutar contra uma paralisia que afetou sua face. Mas isso não o impediu de vencer a primeira prova, o GP de Portugal. O Brasil era o favorito na Copa de 86 no México, mas a França acabou com o sonho do tetra. Porém, apenas um dia depois, em Detroit, nos Estados Unidos, Senna restaurou o orgulho esportivo brasileiro. Ele ultrapassou os franceses Laffite e Prost, ganhou a corrida, assumiu a liderança do campeonato e fez um gesto que se tornou uma das suas marcas registradas. Deu a volta da vitória com a bandeira do Brasil. Em 1988, Senna fechou seu primeiro contrato com uma grande equipe, a McLaren. Foi um ano incrível que culminou na conquista do seu primeiro título na Fórmula 1. Em 1989, explodiu a polêmica entre Senna e Prost. Na disputa pelo título, os dois bateram e Prost levou a melhor.
1990 foi o ano do troco. Depois de marcar 10 poles, vencer 6 corridas e tirar Prost da pista, Senna se tornou bicampeão mundial. Em 1991, os jornais traziam notícias sobre greves, violência, crises políticas e econômicas. Mas no fim de semana, tudo era diferente. Senna era manchete com as suas poles e vitórias. E em uma corrida histórica em Interlagos, ele levou os fãs da angústia ao delírio. A poucas voltas do final, tudo parecia bem, até que as marchas começaram a falhar, uma a uma. No limite das suas forças, ele insistiu e continuou acelerando. E assim venceu seu primeiro GP do Brasil. Um sonho pessoal que se tornou um orgulho nacional. No final do mesmo ano, Senna conquistou seu tricampeonato mundial de automobilismo. Em fevereiro de 1994, foi lançado o personagem Seninha. Parte do valor arrecadado com os produtos da marca foram destinados a melhorar a educação de crianças e jovens. Era o embrião do Instituto Ayrton Senna. Para Senna, 1994 seria o ano da recuperação. Ele tinha conquistado todas as poles, mas ainda não tinha vencido uma corrida. Podia ter sido sua primeira vitória da temporada. Mas, de repente, a curva, o destino, um país inteiro de luto. Muito mais que perder um piloto talentoso, o povo chorou por um ídolo que tinha orgulho de ser brasileiro. Um dos maiores de todos os tempos. Pois é. Mais uma vez, Carolina Castelo Branco trouxe informações importantes para ajudar você a eleger o maior brasileiro de todos os tempos. Eu queria agora, então, perguntar ao Nuno Cobra. Ayrton Senna foi um exemplo dentro e fora das pistas. Mas o que mais podemos destacar entre tantas vitórias, Nuno? Realmente, tudo isso me emocionou muito. E é muito forte a presença do Ayrton até hoje. O Ayrton não morreu, porque ele marcou de uma maneira tão significativa o coração de todo ser humano da Terra. Ele era o cidadão do mundo, porque ele era benquisto em todos os países do mundo. Não tinha ninguém que não adorava o Ayrton. Era impressionante porque nesses mais de 10 anos estão juntos, estão colados. E principalmente naquela hora que a pessoa realmente é ela. Porque a pessoa não é realmente ela quando ela está apresentando, quando ela está falando, usando a sua oratória. Mas é ela, a hora que ela está na luta da transformação daquele corpo tão frágil, tão débil, o franzino Ayrton Senna. E ali naquela luta diária, onde ele conseguiu se transformar completamente e fazendo através da sua modificação do seu corpo físico as grandes transformações e desenvolvimento do seu corpo emocional, mental e espiritual. Lá ele era ele na sua quantidade de ser humano e na sua qualidade extraordinária, onde ele pôde desabrochar ao máximo todo o seu valor. Lá você via a realidade da pessoa, não pelo que ela falava, mas por aquilo que ela era, pelo aquilo que ela mostrava, abaixando o tempo
nas 40 voltas que ele dava numa pista de atletismo de 400 metros, melhorando a frequência cardíaca de esforço, abaixando uma frequência cardíaca que era de mais de 90 batimentos por minuto e trazendo essa frequência cardíaca a 48 batimentos por minuto. Então aquele coração frágil que batia, que eu falava que era um coração de passarinho, se transformou nesse coração sólido, magnífico, extraordinário. Aonde os outros pilotos, ele dizia para mim: Nuno, você não imagina o trabalho que você está fazendo comigo? E eu falava: eu não estou fazendo coisa nenhuma. Eu estou lá em casa, quentinho, lendo meu jornal. E você que está lá, gastando solado de tênis na USP às 7 da manhã, nesse frio desgraçado, é você que está transformando você aí. Meu querido Nuno. E eu falava para ele: eu me emociono aqui com esse garotão. E eu falava para ele: meu querido Nuno. Eu falava assim: aí, muito bom. você é o proprietário da sua transformação. Muito Só um obrigado. minutinho. Você é o proprietário da sua transformação. E ele impressionou o mundo. Muito obrigado. Mas... O ex-presidente Lula, evidentemente, também tem uma trajetória de vida admirável. E é sobre isso que nós vamos agora saber mais. Em 1945, no meio do sertão nordestino, nasceu um lutador, Luiz Inácio Lula da Silva. O mundo vivia um momento conturbado. Com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. Já em Garanhuns, interior de Pernambuco, a situação também não era nada fácil. Seca, pobreza e falta de oportunidade. Em uma família pobre, nascia o 7º filho de um casal de lavradores. Um sobrevivente que entraria para a história do nosso país. Aos 7 anos de idade, Lula e sua família subiram em um pau de arara e migraram para o litoral de São Paulo em busca de melhores oportunidades. Era o início de uma nova fase na sua vida. Em 1959, Che Guevara e Fidel Castro eram os protagonistas da Revolução Cubana. Enquanto isso, já na capital paulista, a luta pela sobrevivência de Lula era árdua. Ele foi ajudante de tintureiro, office boy, engraxate, tudo para ajudar a sua família. E foi numa fábrica como essa que ele teve a sua carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Depois de formado como aprendiz de torneiro mecânico, Lula começou a trabalhar como metalúrgico. E foi aí que surgiu sua veia política, no Sindicato de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 1975, Lula chegou ao cargo de presidente do sindicato. 3 anos depois, foi reeleito para representar mais de 100 mil trabalhadores. Foi neste ano, 78, que liderou a primeira greve de operários do ABC Paulista durante o regime militar. Em 79, Lula convocou milhares de metalúrgicos a cruzarem os braços em todo o país. O governo reagiu. Por isso, ele perdeu o cargo de diretor do sindicato e foi preso por mais de 30 dias como represália. A partir de então, seu caminho político ganharia mais força. Foi em 1980 que, ao lado de outros colaboradores, Lula fundou seu partido político. Foi o início do PT. 3 anos depois, ele também colaborou na criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Em 84, Lula esteve lado a lado de futuros adversários políticos na campanha das Diretas Já, um marco na história da democracia brasileira. Em 1986, o Plano Cruzado entrou em vigor e Lula chegou ao Congresso Nacional como deputado mais votado do país. Seria o último passo antes de encarar o seu mais almejado cargo, presidente da República. Em 89, Lula quase chegou lá.
mas foi derrotado por Fernando Collor de Mello. Em 94, seu adversário foi Fernando Henrique Cardoso. Um duelo ainda mais difícil, perdendo no primeiro turno. Em 98, mais um confronto e outra derrota para Fernando Henrique Cardoso. Mas Lula não desistiu. O Brasil se tornava pentacampeão mundial de futebol em 2002. E aquele nordestino que sonhava em ser um craque nos gramados, levou a melhor nas urnas. Com mais de 53 milhões de votos, Luiz Inácio Lula da Silva era eleito presidente do Brasil. Em 2006, Lula partiu para a reeleição. Novamente aclamado nas urnas, deu continuidade ao seu trabalho. Nunca antes na história desse país, um presidente entregou seu governo com uma popularidade tão alta, tirando milhões da linha de pobreza e gerando empregos. Resultado de 8 anos de muita dedicação de Luiz Inácio Lula da Silva, um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Pois é. Do sertão nordestino ao Planalto Central foi, sem dúvida, uma longa caminhada. E eu pergunto agora ao Fernando Moraes. Lula é um exemplo de como uma pessoa comum pode chegar ao poder. Mas o que mais nós podemos e devemos ressaltar de sua história, Fernando? Olha, Nascimento, eu cada dia mais me convenço de que a maior virtude que um ser humano pode ter é a generosidade. O que é a generosidade? É você fazer as coisas pensando nos outros, não pensando em você. O Lula talvez seja, na nossa geração, na minha, na sua, na do querido Nuno Cobra, o mais vivo, mais eloquente exemplo de generosidade. Um homem que dedicou a sua vida política aos outros. Ele, quando ganhou a eleição pela primeira vez, ele fez uma promessa. Eu, quando deixar a presidência da República, quero que os brasileiros, que todos os brasileiros estejam fazendo pelo menos 3 refeições por dia. Café da manhã, o almoço e o jantar. Quando ele terminou o segundo governo dele, ele tinha incorporado ao mundo das pessoas que comem 3 vezes por dia, 50 milhões de brasileiros. 50 milhões de brasileiros. Isso é 5 vezes a população de Portugal, isso é 5 vezes a população do Chile, isso é 6 vezes, 7 vezes a população da Dinamarca. Num país que todo mundo dizia que era um país pobre, que o dinheiro não dava para todo mundo, e ele descobriu que dava. Veio a crise econômica, a crise braba de 2008, e ele descobriu, ele pôs em pé o ovo de Colombo, que ele descobriu pela primeira vez na nossa história que os pobres deixavam de ser um problema para ser a solução do problema. A criação dos programas de incorporação da Bolsa Família, Bolsa Escola, o programa de luz para todo mundo, isso incorporou ao mundo das pessoas que comem. Primeiro começaram a comer carne, depois precisaram comprar fogão para poder cozinhar a carne, comprar geladeira para poder guardar a carne. Isso, por sua vez, criava empregos nas fábricas de fogão, de geladeira, e isso foi incorporando brasileiros. E eu vi aí na apresentação uma boa lembrança de que o Lula foi julgado pela primeira vez nas urnas, sendo reeleito, e na segunda vez, quando ele conseguiu eleger a sua sucessora, pela primeira vez na história do Brasil, eu estou vendo aqui tanta mulher, pela primeira vez na história do Brasil, nós elegemos uma mulher presidente da República. Por quê? Porque ele apostou, ele disse aos brasileiros, a Dilma é quem vai continuar fazendo o que eu fiz. Então, eu acho que o Lula é um privilégio como jornalista, como escritor, como político, ter a possibilidade de conviver e de escrever sobre alguém como Luiz Inácio Lula da Silva.
Muito obrigado. Eu gostaria de fazer justiça e dizer que ambos os embaixadores foram brilhantes no desempenho de sua missão. Hoje nós estamos aqui conhecendo melhor Ayrton Senna e Lula, dois concorrentes ao título de maior brasileiro de todos os tempos. Vote quantas vezes quiser, não perca tempo, pois a votação vai se encerrar daqui a pouquinho. Participe também através do Twitter, utilizando a hashtag o maior brasileiro de todos os tempos. E os tuiteiros estão, claro, comentando muito esta nossa disputa. Vamos ver primeiramente as opiniões sobre Ayrton Senna no Twitter. Só essa frase do Ayrton Senna já explica por que meu voto vai para ele. O fato de ser brasileiro só me enche de orgulho. Aos amigos da velocidade, está na hora de votar no Ayrton Senna. Espero que hoje o Ayrton Senna largue na pole position, faça a volta mais rápida e vença de ponta a ponta. Agora é a vez de conferir os comentários sobre Lula neste momento no Twitter. Vamos lá. Sem dúvida, Lula merece ganhar essa disputa contra Ayrton Senna e ser um dos preferidos ao título de o maior brasileiro. Eleger o Lula como o maior brasileiro de todos os tempos só depende de você. Vote Lula. Lula versus Senna, covardia. Os dois são, mas acredito que dá Lula. Bom, para você que está chegando agora, este é o maior brasileiro de todos os tempos. Nesta segunda eliminatória, a disputa é entre Ayrton Senna e Lula. Não deixe de votar no seu favorito. No celular, para votar no Ayrton Senna, mande um SMS com a letra A para o número 49701. Para votar no Lula, mande um SMS com a letra L para o número 49701. Você pode participar também acessando o site sbt.com.br/maior brasileiro. Mas por falar em votos, Ayrton Senna recentemente foi eleito pelos próprios companheiros de pistas o maior piloto de todos os tempos. Mas fora dos autódromos, qual o legado deste ídolo brasileiro? Vamos ver. Como é que alguém, num esporte individual, consegue unir todo um povo em torno da sua imagem? Só parava quando ele ganhava. O Ayrton tinha um dom. Carismático. Um grande vencedor. Sozinho, dentro de um cockpit apertado, Senna conquistou o coração dos fãs com sua garra e coragem. Ele ia mais além. A maior parte da sua carreira foi no exterior. As suas equipes eram estrangeiras. Mas Ayrton Senna fazia questão de lembrar que era brasileiro e dividia as suas conquistas com o público. E se tornavam verdadeiras vitórias nacionais. O Ayrton tinha um orgulho enorme de ser brasileiro. E acho que isso não é tão fácil de ver hoje em dia nos esportistas. E a gente tem que representar mais o nosso país, com certeza. Por isso teve essa identificação imensa do povo brasileiro com o Ayrton, porque o Ayrton mostrou o lado luminoso do Brasil. A coragem e a garra com que ele enfrentava os desafios é uma inspiração até hoje, não só para os esportistas, mas para os profissionais de todas as áreas. O que a gente vê dele, né, de herói, de ídolo, já é especial. Mas ele era mais especial do que isso. Senna fazia questão de mostrar que, além de talento, tinha muita dedicação ao trabalho. E com isso ele mostrava que o gênio realmente é feito com 1% de inspiração e 99% de transpiração. Suas vitórias não eram ao acaso. Ele trabalhava muito duro para isso. Tudo que ele conseguiu foi legítimo, que foi através do trabalho árduo, profícuo, correto. Ele não se conformava com nada que não fosse perfeito. Ele entra lá dentro e aquela história, ou você mata ou você morre. Tinha que ser o melhor.
Muito mais do que uma distração, ver Senna ganhar uma corrida era um motivo para festejar. Era uma folga dos problemas no meio da semana. E num país que enfrentava graves crises, isso era, no mínimo, um alívio. Corajoso, competente, competitivo e vitorioso. Com todos esses atributos, Senna se tornou uma inspiração para muitos brasileiros. Nós acabamos de ver que o legado de Senna vai muito além das corridas. Eu pergunto então a Nuno Cobra. Você acha, Nuno, que o exemplo que Senna nos deixou vai influenciar as próximas gerações? É inacreditável a força desse rapaz. Ele contagiou o mundo e há pouco o Fernando me contava que a neta dele com 10 anos, que não conheceu o Ayrton, é fã do Ayrton. Então ele representava a retidão, a moral, ele representava a dignidade humana. E por isso o mundo tinha nele o âmago da vida, que é a vitória. Nós viemos ao mundo para vencer, porque Deus não fez ninguém para dar errado. Deus escolheu Ayrton para vir mostrar ao mundo a força do brasileiro. O que é capaz de uma pessoa como Ayrton ter toda a tecnologia, ter toda a humanidade, ter toda a generosidade, porque a vida dele foi totalmente dedicada a mostrar por que nós estamos aqui na Terra, que é o sucesso, que é a saúde e, acima de tudo, a felicidade. Um tiquinho. Um tiquinho. Ele foi nosso maior embaixador. Não tem ninguém no mundo que não adora o Ayrton. Ele é... Um tiquinho. Muito bom. Obrigado, Nuno. As palmas não contam. Obrigado. Peraí. Não. O tempo das palmas não pode contar. Não, vai, tá bom. Vendo o meu segundo, por quê? O tiquinho já foi. Vamos dar uma chance pro Fernando. Dá uma chance pro Fernando agora. Não, o Fernando não precisa chance nenhuma. Vamos lá. Porque o outro concorrente é um desta noite é o ex-presidente Lula. Após 2 mandatos consecutivos, qual foi o legado que ele deixou para o povo brasileiro? Vamos ver com Carolina Castelo Branco, que agora vai nos contar. Companheiro, tá na hora de parar! Todo mundo para outra vez! Como sindicalista ou político, Lula nunca deixou de lado os menos favorecidos. Foi assim que ele construiu seu legado em todos esses anos de vida pública. Na década de 70, enquanto era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula lutou em prol de melhorias nas condições de trabalho, incluindo salários mais dignos aos operários. Sempre chamou a atenção em sua personalidade a questão que Lula tinha de se manter próximo ao povo. Um dos maiores líderes sindicais da história no mundo inteiro. Anos mais tarde, quando se tornou presidente da República, Lula virou o símbolo de um país novo. E a marca principal do seu governo são as políticas sociais. A guerra contra a fome, essa sim, é uma guerra que vale a pena todos nós participarmos. O Brasil deixou de ser o país do futuro para se tornar o país do presente. O mundo passou a nos enxergar com outros olhos. Enfrentamos as crises mundiais com mais sensatez, graças às decisões ousadas e precisas do governo Lula.
Nos 8 anos que ficou no cargo, os projetos sociais viraram a principal marca do seu governo, retirando quase 28 milhões de pessoas da linha da pobreza. Com isso, a classe média ganhou mais força, aquecendo a nossa economia. Um líder político de enorme grandeza, de uma enorme bondade, a quem nós brasileiros devemos muito. Diferente do que muitos imaginavam, Lula soube dar continuidade a projetos do governo anterior e levou desenvolvimento a lugares pouco assistidos por autoridades. Ele levou oportunidade para quem realmente precisava, o nosso povo. Bom, como presidente da República, Lula realmente ajudou a melhorar o padrão de vida de milhões de cidadãos brasileiros. Fernando Moraes, você acha que as ações de Lula vão sobreviver à prova do tempo? Não tenho nenhuma dúvida, Nascimento. A minha profissão me obrigou a conhecer, ou pessoalmente ou através de pesquisa, alguns dos maiores brasileiros que nós tivemos para trás. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, que eu conheci pessoalmente, Tancredo Neves, que eu conheci pessoalmente, Dr. Ulisses Guimarães. Agora, hoje eu estou convencido, e não estou dizendo isso aqui porque estamos participando de um programa que vai escolher o maior brasileiro de todos os tempos, mas estou dizendo isso com a mais absoluta sinceridade. Minha mulher, minha filha e as minhas netas estão me vendo e sabem que isso é sincero. Eu estou convencido, Nascimento, que daqui a 200 anos, os nossos tataranetos, os seus, os do Nuno e os meus, quando olharem para o século XX no Brasil, vão se lembrar de um nome. Vão se lembrar de vários nomes, de vários, todos merecedores. Mas, sobretudo, vão se lembrar do nome daquele que construiu a verdadeira independência do Brasil, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu estou convencido de que a obra que foi construída, o edifício que foi construído pelo Lula e que não construiu sozinho, construiu com a ajuda de 200 milhões de brasileiros, esse edifício vai durar para sempre. Que é o edifício da incorporação dos pobres, que é o edifício que garante educação para todos, que é o edifício que garante luz para todos, que é o edifício onde nós não temos mais a vergonha de um pai de família chegar em casa. A pior tortura que pode haver é um pai de família chegar em casa no final do dia e dizer para a mulher e dizer para os filhos que não conseguiu trabalho. Isso acabou ou está acabando no Brasil, graças ao trabalho do Lula. Obrigado. Meus amigos, esta é a segunda eliminatória deste imenso projeto que vai eleger o maior brasileiro de todos os tempos. Daqui vai sair o oponente de Chico Xavier na primeira semifinal do programa. Nós já vimos que os ânimos estão acirrados na internet, mas agora vamos saber aqui na nossa plateia. Vamos ver o que os partidários da Ayrton Senna e de Lula estão achando dessa disputa. Seguindo a ordem alfabética, primeiro nós vamos falar com a torcida de Ayrton Senna, que está aqui ao meu lado esquerdo. Vou começar por você. Por que você acha que Ayrton Senna deve ser o maior brasileiro de todos os tempos? Com certeza ele é o maior. As manhãs de domingos não são mais as mesmas. A senhora? Eu também, mesmo palavra, é o maior brasileiro. O senhor? Pela coragem, determinação e pela habilidade, ele se tornou um dos maiores campeões do mundo. Aqui está o Adilson, que é o presidente e fundador da torcida Ayrton Senna. Adilson Carvalho de Almeida. Por que o Senna deve ser o maior brasileiro de todos os tempos? Nascimento, a vida do Ayrton, ela não tem nenhuma mácula, não teve escândalos, não teve mensalão. Ayrton é caráter, é honestidade, e por isso ele merece ser eleito aqui o maior brasileiro de todos os tempos. Muito obrigado a vocês, torcedores do Ayrton Senna. Vou atravessar aqui o auditório.
Vou para o meu lado direito fazer a mesma pergunta para os torcedores do Lula. Por que a senhora acha que o Lula deve ser escolhido o maior brasileiro de todos os tempos? Pelo que ele determinou ali, o parceiro dele de muitos anos, que eu lembro dele. Ele matou a fome não só dos nordestinos do Nordeste, como dos que moram em São Paulo, que levantou São Paulo, Tá prédios e mais prédios. Muito bem. E é o meu grande ídolo para votar. Eu vou votar nele 1000 vezes para ele ser novamente presidente. Muito obrigado, senhor. Por quê? O Brasil deu um grande avanço, soltando aqueles nós que já estavam amarrados na oposição. Certo. Você? Eu acho que ele deve ser o melhor brasileiro de todos os tempos, porque ele nos ensinou, deixou esse legado, eu digo um legado, que ele nos ensinou a nadar e não morrer na praia. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, este confronto já se tornou assunto de conversas entre amigos, colegas de trabalho, nas escolas, em muitos lugares. O que será que o povo nas ruas está comentando sobre Ayrton Senna, em primeiro lugar? Vamos ver. Superação. 100% inspiração. Determinação. Guerreiro. Vitorioso, um cara herói. E, acima de tudo, humilde. A determinação e a motivação que ele tinha durante essas corridas, eu aplico todos os dias durante a minha vida. Era o grande motivo de todos acordarem cedo para assistir as corridas, para estar torcendo, para estar tendo esperança de novo pelo Brasil. Um grande esportista e um grande brasileiro. Ayrton Senna era tudo. Foi campeão e é campeão até hoje. Ayrton Senna, um abraço. Povo brasileiro, Ayrton Senna, o maior brasileiro do mundo. Bem, o nosso outro concorrente, Lula, também está na boca do povo brasileiro. Vamos conferir. Se eu pudesse definir o Lula com uma palavra, seria competência. Admiração, esperança. Perseverança. É um homem trabalhador. O Lula, pra mim, é do povão. Conseguiu ser presidente da República e nos representar muito bem. O Lula lutou por todas as classes sociais do Brasil. O Lula fez de bom para todo mundo, pro rico e pro pobre. Criou oportunidades e deu uma chance para aqueles que não tinham chance antes. Transformou o Brasil num país respeitado no mundo todo. Pra mim mesmo, verdade, ele é o cara. Pra mim, o Lula é o maior brasileiro de todos os tempos. Porque não tem ninguém no pedaço melhor que você. Para conferir outros vídeos como estes, acesse o site sbt.com.br/maior brasileiro. São depoimentos colhidos com a ajuda das emissoras da nossa rede em todo o país. Bem, você tem poucos minutos para dar o seu voto. Ainda essa noite, nós saberemos quem vai continuar na disputa pelo título de o maior brasileiro de todos os tempos. Antes de encerrar a votação, nós vamos agora dar aos embaixadores uma última chance para defender seus candidatos. Seguindo a ordem alfabética, vamos começar por Ayrton Senna. Nuno Cobra, por que Ayrton Senna merece continuar a concorrer ao título de o maior brasileiro de todos os tempos? É simples. Lembra que eu falei que o coração dele batia 90 batimentos por minuto? E depois batia 48, vocês sabem lá o que é isso? Então, gente, esse é o diferencial. Ele fez. É as 5 letrinhas mágicas, F-A-Z-E-R, fazer. Falar, todo mundo fala. E tem uns que falam surpreendentemente bem. É um dom de Deus. Só que o Ayrton não falava, ele fazia. Ele ajudou todo mundo. E o mais importante, a sua humildade, o amor que ele tinha para todas as pessoas, a dignidade e o exemplo que ele deu para todos os jovens. Porque são os jovens que fazem o Brasil no futuro. São as crianças, como a sua neta, que no futuro vai ser uma guerreira, uma lutadora. E vai ter perseverança. E o Ayrton foi a vida toda luta, vitória. Bem,
Estas são as últimas considerações antes do encerramento da votação. Agora, com a palavra, o embaixador de Lula, Fernando Moraes. Por que, Fernando, Lula merece continuar a concorrer ao título de o maior brasileiro de todos os tempos? Nascimento, você sabe que o tempo aqui é muito curto, o Nuno já tinha reclamado disso, e eu concordo com ele para a gente falar de pessoas da estatura dos dois que estão disputando aqui hoje. Eu falei nas minhas duas intervenções daquilo que o Lula fez para os brasileiros aqui para dentro. Agora, a nossa profissão nos obriga a andar pelo mundo. Nós dois, jornalistas, somos obrigados a correr mundo. E você deve se lembrar muito bem que nós passamos muito tempo andando pelo mundo afora de rabo entre as pernas, envergonhados de ser brasileiro, porque esse era um país da fome, era o país da miséria. E quando se lembravam das mulheres brasileiras, não se lembravam de uma presidente da República, se lembravam das mulatas peladas do carnaval carioca, o que nos deixava cheios de vergonha. Hoje você anda pelo mundo, você sabe disso, você anda pelo mundo e as pessoas perguntam: de onde você é? Eu sou brasileiro. Ah, da terra do Lula, do homem que tirou 50 milhões de pessoas da miséria, do homem que, enquanto o mundo estava quebrando, os Estados Unidos quebrando, a Europa quebrando, ele pôs em pé o ovo de Colombo e descobriu que pela primeira vez na nossa história, pobre deixou de ser um problema para ser a solução do problema. Okay. Esse é o Lula. Bom, agora, meia-noite quanto? Meia-noite, 21 minutos, estamos ao vivo para todo o Brasil. Neste momento, a disputa entre Ayrton Senna e Lula está oficialmente encerrada. Quem o povo brasileiro escolheu para continuar nesta disputa? Quem será o segundo semifinalista? Nós vamos saber logo depois do intervalo. Essa noite nós conhecemos mais sobre Ayrton Senna e sobre Lula, duas personalidades indicadas pelo povo ao título de o maior brasileiro de todos os tempos. Aqui no palco, eles foram representados pelos seus embaixadores, Nuno Cobra e Fernando Moraes. Bom, apenas um deles continuará nesta disputa. E quem fez a escolha foi você, que votou via internet ou por intermédio do celular. Mais uma vez, o Brasil inteiro participou. Essa semana, os estados que mais votaram são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco. Muito obrigado a todos vocês. Quem votou via internet também respondeu uma pesquisa sobre as 5 características que definem a grandeza dos concorrentes de hoje. Vamos ver agora o resultado aqui no telão. Qual será a característica que mais se destacou em Ayrton Senna? Vamos ver. O legado, 9.1, caráter, 9.2, liderança, 9.1, a coragem, que mais se destacou, 9.5, a compaixão, 9. Bom, e qual será a característica da grandeza que mais chamou a atenção nos internautas em Lula? Vamos conferir. O legado, 7.3, o caráter, 7.8, a liderança, 7.8, portanto, o caráter e liderança os mais destacados. A coragem, 7.5, a compaixão, 7.2. Bom, agora nós temos meia-noite e 31, quase 32, 0 hora e 32 minutos. Já temos o resultado final. Qual deles foi escolhido pelo povo brasileiro para continuar nessa disputa? Ayrton Senna ou Lula? Nós vamos receber aqui a resposta que nós vamos
já anunciar qual é o seu nome? Daiane. Daiane, muito obrigado. Eu tenho aqui, ó. Bom, com milhares de votos computados, temos números impressionantes. O segundo colocado teve 36,4% dos votos. Mas, em primeiro lugar, na preferência do público, com 63,6% do total, quem segue na busca pelo título de o maior brasileiro de todos os tempos é... E aí, gente? Vou mostrar agora. Posso mostrar? Vamos lá. Ayrton Senna. Eu quero, em primeiro lugar, dizer, embaixador, um momento, por favor. Embaixador levou. Nuno Cobra, embaixador de Ayrton Senna. Nuno Cobra, por favor, o que é que você tem a dizer? Emoção. Muita emoção. Mas do meu fundo do coração, eu tenho certeza que o Ayrton tocou no âmago mais profundo do ser humano, por toda a eternidade. Essa coisa que chama vida, mostrando a sua saúde, a sua liderança, o seu poder e, acima de tudo, a sua simplicidade, gente. Ele chegou num Escort XR3 guiando em janeiro de 84. É claro que ele chegou numa Mercedes no último treino em que ele não desgarrava de mim. Não sei por que ele voltava tanto. Porque sempre ele falava, tchau, não. E ele voltava, e ia e voltava, parecia que ele tinha sentido. Mas ele estava guiando sozinho, não tinha guarda-costas, era simples. Obrigado, Nuno. Era humildade em pessoa. Ele era o exemplo mais patente. Ele era o exemplo mais patente que um ser humano pode dar para outro. Nuno, obrigado. Eu tenho que dar a palavra ao Fernando também. Fernando, por favor, as suas palavras. Embaixador do Lula. Vamos dividir o tempo. Vamos deixar o Fernando falar um pouquinho só. Vamos lá. Fernando, você tem direito agora. Eu só queria dizer que o presidente Lula, que deve estar vendo esse programa e que é um fã do Ayrton Senna, deve estar feliz com esse resultado. Parabéns. Muito bom. Muito obrigado aos dois embaixadores. Vocês foram brilhantes. Sejam muito bem-vindos. Fernando, obrigado, parabéns. Obrigado. Você foi muito bem. Nuno cumpriu brilhantemente sua missão. Porque até quando ele perde, ele ganha. Porque agora você jogou o Lula lá em cima, dizendo que ele está torcendo com a ele. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Obrigado. Bom, o povo brasileiro votou e escolheu Ayrton Senna, como você viu. Juntamente com Chico Xavier, que ganhou na semana passada, ele já é um dos semifinalistas ao título de o maior brasileiro de todos os tempos. A partir de agora, está aberta a votação entre Santos Dumont e Tiradentes.
Qual destes dois grandes personagens da nossa história será o terceiro semifinalista? Dê o seu voto através do site sbt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para votar em Santos Dumont, mande um SMS com a letra S para o número 49701. Para votar no Tiradentes, mande o seu SMS com a letra T para o número 49701. Vote quantas vezes você quiser. Muito obrigado ao nosso auditório. Muito obrigado a você de casa que nos prestigiou. E não podemos deixar de agradecer a todos que votaram e comentaram o programa na internet. Mas continue participando, vote no seu favorito, porque somente você vai determinar quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Continue aqui no SBT.